passa a virar uma discussão entre homens maduros, que sabem o lugar que estão, e homens imaturos, que gostariam de estar no lugar do alfa, então fazem com que a definição seja elástica para que eles consigam se encaixar. E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo e esse aqui é o Recuse a Pílula Vermelha, um canal para a gente falar das nossas masculinidades de uma maneira um pouquinho menos tóxica. A gente está se aprofundando na definição do que é um alfa. No vídeo anterior a gente cobriu o capítulo alfa, somente alfa. Depois, hoje, a gente vai falar sobre a definição do alfa. Depois vai ter um falando da origem do alfa e depois o alfa contextual, ou alfa no contexto do momento atual em que a gente vive. De maneira muito resumida, no último capítulo o que a gente falou é que alfa não é o seu comportamento, não é o que você mostra para as pessoas, não são as conquistas que você tem. Alfa é a maneira como a cabeça funciona, alfa é um instinto, ser alfa é a forma como o seu pensamento se estrutura dentro da sua cabeça para que você consiga direcionar as suas ações e se colocar no mundo. Hoje a gente vai falar sobre então a definição do que significa ser alfa. Mas antes de a gente entrar nessa definição, já vou pedir encarecidamente para que você curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, mande para as pessoas que você conhece. Vamos fazer a mensagem chegar. Primeiro contexto do capítulo, né? O que o Paulo Tomás está querendo dizer aqui é que ele passa a definição, e a definição é bastante simples, eu vou falar ela um pouquinho mais para frente, mas no contexto do capítulo, ele fala assim, dentro da manosfera, né, não esquece, né, manosfera, esse ecossistema que tem os blogs, que tem os podcasts e tudo mais, tem sido uma definição elástica. Por quê? Porque os homens que gostariam de se colocar dentro da definição de alfa, eles idealizam o que o alfa deveria ser, então o alfa deveria ter as características A, B, C, eles se identificam com essas características para que eles possam entrar dentro da definição de alfa e eles espalham para o mundo que isso significa ser alfa. Só que não é isso. Só que não é assim que as coisas funcionam. Fica rolando um debate, uma bateção de cabeça dentro da manosfera sobre o que significa ser alfa. Qual que é o paradoxo aqui? O paradoxo é que definir significa saber. E se você não se encaixa, significa que tem um investimento de ego, inclusive, nessa, né? O cara precisa ter maturidade para poder falar, ser alfa é isso, não sou. Não estou dentro dessa definição. E para os Red Pill, para a galera que vive dentro dessa manosfera, parece que é muito caro ser um alfa. É uma coisa que eles têm expectativa de ser de fato. Inclusive, como eu falei em vídeos anteriores, eles menosprezam quem não é. Então, imagina, né? Para o cara entender que ele não entra dentro dessa definição, é uma grande derrota. E aí o termo fica elástico, fica maleável de acordo com quem fala e onde fala. A definição em si, ela é bastante simples. De acordo com aquele vídeo que eu tinha falado sobre as agendas de acasalamento, o que o Rolo fala é que existe uma perspectiva genética que move as mulheres a se colocarem e agirem na sociedade. Essa perspectiva é de curto e de longo prazo. De curto prazo mais fisicamente, para conseguir procriar com os genes fisicamente, né? Então é tudo voltado para a procriação. E aí mais para frente, a longo prazo, ela se conecta com um indivíduo que dá mais segurança, mais conforto, mais apoio emocional. E é simples assim, o alfa é o cara que excita a mulher fisicamente, que tem as características físicas dos melhores genes para procriação. Então o alfa é esse cara que tem esse poder de excitar a mulher fisicamente, e o beta é o cara que ela se sente atraída a longo prazo. Dá para o cara ter todas as características no mesmo lugar? Então ser um alfa que ainda assim dá segurança para a mulher, faz com que ela se sinta apoiada emocionalmente, etc, etc, etc. O que eu estou entendendo é que dá. E aí o cara vira alfa-beta, né? O cara pode ser um alfa e pode ser um beta ao mesmo tempo.
Porque, de novo, é isso, é tão simples quanto isso. O alfa é o cara pelo qual a mulher se sente atraída fisicamente, dá tesão, dá vontade de cacetar, dá vontade de fazer sexo, dá vontade de procriar. O beta é o cara para ela ficar a longo prazo, que vai dar apoio emocional, que vai dar segurança, que vai dar estabilidade para ela. Você é da Red Pill, você não concorda com essa definição? Vai falar com o Rolo Tomassi. Ah, não é isso que os caras estão falando nos podcasts. Não importa, é o que o Rolo tá falando. O que o Rolo tá falando é exatamente esse o ponto. Os caras fazem com que a definição fique elástica para que eles próprios possam se encaixar dentro da definição de alfa. E que, de novo, ser um alfa não é uma implicação moral. Dá para você ser um alfa com honra, de sucesso, de altos padrões na sociedade, e dá pra você ser um alfa da cadeia, psicopata, maluco que assassina pessoas. Não é sobre isso, é sobre o que atrai as mulheres fisicamente. Como se todas as mulheres fossem atraídas pelas mesmas características físicas, né? A entender. E aí ele fala que nesse aspecto fica difícil pra galera que tem expectativas sobre a manosfera olhar para a realidade como a realidade, olhar para a definição e falar que ele próprio não é um alfa. Passa a virar uma discussão entre homens maduros, que sabem o lugar que estão, e homens imaturos, que gostariam de estar no lugar do alfa, então fazem com que a definição seja elástica para que eles consigam se encaixar. E aí ele fala assim que, inclusive, é muito visível quando o cara é alfa. É muito visível, assim, é muito visível a reação que as mulheres têm a esse cara. É muito visível que as mulheres se sentem atraídas pelo cara e que não sei o quê, e que, enfim, né, é isso. Os comportamentos das mulheres, elas ficam facinho pro cara, né, é muito visível que ela fica querendo procriar com aquele cara que é alfa. E que se a gente isola essa característica, se a gente isola a característica do alfa, ser um alfa significa, cara, ser impiedoso, ser alheio aos apelos femininos. Porque o alfa sabe o lugar que ele tá, o alfa sabe qual é o valor dele no mercado das relações. Então, dane-se o que as outras pessoas pensam, foda-se o que a galera tá se importando ou não. Ele atrai a mulherada porque ele atrai a mulherada, e ponto. E é assim que as coisas são. Inclusive, ele fala assim que eles são tão impiedosos quanto suas contrapartes femininas, as mulheres hipergâmicas, que no caso seriam todas. Isso pode até fazer, né? O alfa vai lá e fica, putz, eu sou muito fodão, eu provoco esse desejo nas mulheres. Será que é ético, né? A discussão vai se movimentando para um campo moral, onde existe uma discussão se é ético agir como um alfa, seja ele um cavalheiro na sociedade, seja ele um canalha. O homem, sendo homem e fazendo a coisa certa, não esquece que eu falei nos vídeos anteriores, ainda existe um campo de disputa moral ali, né? Tenho esse poder de alfa, será que devo exercer? Ao contrário das mulheres, né? O que o Rolo fala é que as mulheres não. As mulheres nunca têm esse questionamento moral. Se a mulher precisa fazer alguma coisa que seja antiética para alcançar os objetivos genéticos dela, ela faz. Mesmo que ela tenha que trair uma amiga para pegar o marido dela, ela faz por baixo dos panos com um sorriso no rosto. Como elas são hipergâmicas, isso por si só é a justificativa. E aí ele começa a tentar falar um pouco mais sobre essa coisa da maleabilidade do conceito, porque, né, vamos supor que eu sou esse cara que quer ser o alfa, e aí eu não consigo me adequar à definição, né, a definição é tão simples quanto essa que eu falei, mas ainda assim, essas não são... Porra, como que pode, né, um cara que é um psicopata que tá na cadeia ser um alfa e eu não ser o alfa, né? O alfa, ele deveria ser um cara de valor, um cara atraente, um cara bem-sucedido. Então, eu começo a tentar puxar a sardinha pra mim, pra que eu me encaixe nessa definição, porque essa é uma definição que aparentemente, como eu falei, né, eles querem muito fazer parte. E aí a gente entra no campo do mercado das relações, porque o cara que quer ser alfa começa a tentar desqualificar os caras que ele acha que não deveriam ser alfa. Ah, meu, esse cara aí, pô, sei lá, ele é bonito demais, esse cara deve ser gay. Começa a entrar uma disputa no mercado das relações sexuais. E aí ele tenta entrar num campo mais psicológico, né? Ele fala assim, que animais, eles fazem, depende da raça, né? Ou eles definem território, ou eles desafiam fisicamente
né, o outro animal para poder ter dominância, ou eles montam um harém, mas são todas coisas mais primitivas, né? A disputa do sexo humano é no campo psicológico para o mercado das relações, para poder ter acesso à mulher hipergâmica que você quer, ou para que as mulheres tenham acesso ao homem alfa. E aí então começam essas definições que eu falei, esse cara muito bonitão, hein? Putz, provavelmente ele é gay. E aí as mulheres também entram no campo psicológico da disputa. As meninas que se vestem assim é tudo puta, né? Tentando desqualificar o competidor. O que ele fala é que a maleabilidade do conceito é só uma disputa ética para que as pessoas que não têm tanto valor no mercado das relações consigam criar o próprio valor delas, tentando desqualificar quem é alfa e eles não concordam. Porque no final das contas, então todo mundo quer ser o fodão, todo mundo quer ser o cara fodão. E ele fala que mesmo o cara mais nice guy é o cara que faz tudo pela menina na expectativa de ganhar uma recompensa, né? E aí normalmente esse cara é colocado na friend zone, né? na zona da amizade. Então, mesmo o cara mais bobão, mais jambolão, tem a expectativa de ser um alfa. Todo mundo quer ser, poucos na verdade são, não depende de comportamento, depende de reação. Corey Worthington, foda-se todo mundo. Se eu penso desse jeito, se minha cabeça é cabeada desse jeito, e atrai as outras mulheres, se as mulheres se sentem atraídas, né? Se eu sou esse cara pelo qual as mulheres se sentem atraídas, fisicamente, sexualmente, então eu sou um alfa. É isso, simples assim. Cara, vamos lá. O que eu pensei, né? Qual que é a minha conclusão sobre esse capítulo? Primeiro, existe uma disparidade entre o que a gente está vendo de teoria no livro e o que a gente vê de realidade na vida, né? Por quê? Porque se é só uma questão de definição, se o cara beta é só o cara que prove segurança, conforto, apoio emocional a longo prazo, não é tão ruim assim ser beta. E na prática o que a gente vê é que os caras usam como xingamento, usam como alguma coisa muito negativa, né? E ser alfa nossa, ser um líder, ser um fodão, né? Ser o cara... o cara pelo qual o cara que os caras desejam, anseiam em ser. Então existe uma disparidade entre a teoria e a prática aqui que é bastante evidente para mim. Outra coisa é isso que eu dei uma dica ali no meio do vídeo, que eu acho que eu vou repetir essa frase muitas vezes ao longo dos vídeos que eu vou fazer aqui. Pessoas diferentes se atraem por características diferentes. Cara, se a definição do alfa é o cara que provoca desejo físico nas mulheres, você pode ser alfa para algumas mulheres, você pode não ser alfa para muitas outras. Por que pessoas diferentes se atraem por características diferentes? Porque é o que eu tinha falado lá no outro vídeo sobre a dinâmica do desejo. Às vezes você se sente atraído pela mesma mina que o resto dos caras se sentem, às vezes você se sente atraído por uma mina completamente diferente. Às vezes as minas se sentem atraídas por você, às vezes elas se sentem atraídas por caras completamente diferentes. Às vezes você pode achar uma mina bonita e não sentir desejo sexual por ela. Às vezes as minas podem te achar bonita e não sentir desejo sexual por você. Existe uma disparidade, porque cada pessoa se atrai por uma coisa diferente. Então um alfa, dentro dessa definição e dentro do que eu entendo de humanidade, não vai ser um alfa em todos os contextos. Não adianta ficar tentando, meu Deus, será que eu sou alfa? Será que eu não sou alfa? Meu Deus. Me reforça mais ainda que essas são caixinhas de raciocínio que os caras estão tentando colocar a galera que segue essa ideologia que não correspondem à realidade, que não é empírico, que não é científico, porque não reflete todos os cenários sociais que a gente tem, todos os cenários, todas as realidades que a gente vive, que são muitos. Para concluir, cara, para mim é muito prejudicial o tratamento que eles dão e o nível de importância que eles dão para a definição do alfa e para a definição do beta, principalmente para os caras que estão desavisados e estão entrando em contato com a ideologia. Porque imagina, cara, imagina se você é um cara, sei lá, que tá no seu primeiro namoro, que tá feliz, que não atrai outras meninas, que atrai a própria namorada, que tá estável. Nesse caso, você seria um beta. E aí, automaticamente, você seria desvalorizado dentro da manosfera. E aí você passaria a questionar o seu próprio relacionamento, não enxergando a realidade que você vive, mas ansiando por uma
ilusão que estão querendo vender para você. Nossa, uma cabacice sem fim. Cabacice sem fim! O que eu tô entendendo muito claramente é que ser alfa é ser cabaço. E falar sobre isso dentro dessa definição é vender uma ilusão pra gente, de novo, emocionalmente imatura. Bastante lamentável. Vejo vocês nos próximos vídeos. Abraço.